Então, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre atos administrativos. Vamos agora falar um assunto importantíssimo. Até agora, no primeiro bloco, nós tivemos uma questão de prova provável, que é a convalidação, certo? Quando eu tenho um vício sanável, eu posso aproveitar o ato. E o efeito da aprovação é como? Como é que eu convalido o ato? O efeito ex tunc ou ex nunc? Olha só, editei o ato aqui, passou no tempo, verifiquei aquela questão do processo ali, da avaliação de estágio probatório, tá? E aí, aproveito ou não aproveito, tá? Se for aproveitar um determinado ato, o efeito é ex tunc, é o mesmo da anulação. Por quê? Porque se eu tenho que aproveitar desde a origem dele para frente, tá? Então, cuidado que na convalidação, ó, é ex tunc. A FEPES também chama de efeitos passados, né? Porque eu retroajo, tá? Então, é igual à anulação. E para lembrar, o que eu pedi para vocês memorizar? O L, né, de anulação, com ilegalidade, e olha aqui o Lzinho de novo, ó, da invalidação ali. Então, lembrar que é o mesmo efeito da anulação, a convalidação. Fechou? Tá? Então, lembrem, o L de convalidação, L de anulação, o efeito é igual, que é ex tunc. Tá? Vamos agora para o segundo assunto que terá uma questão de prova provável na FEPES. É o chamado atributos dos atos. Tá? Então, aqui eu já coloquei no quadro a charadinha da FEPES. Qual é a charadinha da FEPES? É misturar atributos com requisitos ou elementos, tá? Aqui nós temos requisitos ou elementos que formam os atos. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então, o que a FEPES vai fazer? Qual é a jogada dela? Ou ela muda os conceitos aqui dentro, ou ela joga conceitos daqui para esse lado e daqui para lá. Ela só mistura. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter bem claro o que é atributo e o que é elemento. Tá? Então, atributos dos atos nada mais são que características dos atos. E aí nós temos um método mnemônico. Tá? Para os atributos, a gente vai lembrar do Patier. Tá? Para os requisitos ou elementos, a gente vai lembrar do Cofifomob. Tá? Ou Cofifomó, tá? Eu gosto mais do Cofifomó para lembrar do objeto ali no final, tá? Então, aqui nós temos os elementos e aqui nós temos os atributos. Elementos que formam o ato, aqui nós temos característica dos atos, tá? Vamos começar, então, pelas características dos atos. A primeira característica importante dos atos. Os atos têm presunção de legitimidade. O que significa isso? Que quando um agente público faz um ato, a gente presume que aquele ato está de acordo com a lei. Então, quando a gente recebe uma notificação, exemplo de um trânsito, a gente presume que aquele ato foi verdadeiro, que está de acordo com a lei. Agora, pode ter ocorrido um abuso de autoridade? Pode ter ocorrido. Aí cabe a mim, né, fazer o contraponto. Tá? Então, a presunção de legitimidade, ela está presente em todos os atos. Porque todos os atos se presumem de acordo com a lei. Mas essa presunção de acordo com a lei é absoluta? Eu não posso discutir isso ou ela é relativa? É uma presunção relativa. Porque eu posso, né, discutir. Não sou obrigado a aceitar se houve, por exemplo, um abuso de autoridade. Né? Imagine aí alguém que era casado com um agente de trânsito, esse agente de trânsito ficou com uma mágoa, né? E aí vocês passam o sinal verde e ele multa vocês. Né? Então, um ex-marido, um ex-namorado, etc. Tal. Aí tem o quê? Um desvio de finalidade daquele ato. Tá? Beleza. Então, esse é o primeiro atributo. Segundo atributo do ato, ele tem presunção de veracidade. Alguns autores nem trazem esse segundo atributo. Eles dizem que faz parte do primeiro. Porque ao mesmo tempo que o ato é de acordo com a lei, a gente presume que os atos e os fatos que estão ali dentro são verdadeiros. Então, vamos pensar, a atuação daquele agente que multou. Quando vem a multa, presume-se que ele é de acordo com a lei e que os fatos são verdadeiros. Ou seja, tem uma fé pública ali.
Tá? Então eu não preciso, por exemplo, eu quero uma autenticação para ver se a assinatura daquele agente é verdadeira. Não, né? Só se tiver de suspeita de fraude. Fora isso, né? O servidor vai lá e assina e deu. Tá? Por quê? Porque se presume quando um ato é feito que ele está trazendo a verdade dos fatos. Então, quando vocês forem servidores, vocês vão assinar vários documentos lá e não precisa autenticar em cartório. Tá? Somente, por exemplo, quando é algo que tem que discutir junto à Receita Federal, à Receita Estadual. Exemplo, quando vocês assumirem lá no futuro como diretores do presídio, né? Hoje é o Alexandre, né? Um dia pode ser vocês. Né? Então vocês vão lá, daí um contador da fazenda vai levar lá na Receita Federal e vai atualizar o gestor do órgão. Né? E a partir dali, então, esse tipo de ato precisa, então, passar para uma autenticação da assinatura. Por quê? Porque imagina, você é o gestor de um órgão público, né? Fora isso, não. Mas vejam bem, os atributos, presume-se então que os fatos são verdadeiros. Chama-se presunção de veracidade. Cai na prova da FEPESE, cai a presunção de legitimidade. Tá? Mas saiba que existe presunção de veracidade. Tá? Então, o mais forte para a prova da FEPESE é o primeiro. O que eu tenho que saber? Que está presente em todos os atos. Todo ato se presume verdadeiro até que se prove o contrário. Próximo. Número 3. O número 3 e o número 4, esses dois aqui, ó, esse aqui e esse aqui, serão as questões de prova da FEPESE. Então, vejam bem, eu tenho tudo isso aqui para estudar, mas o professor está dizendo, a questão de prova da FEPESE está aqui. Tá? Então, vamos lá. O que é autoexecutoriedade? Significa que a administração pública ela atua independentemente do poder judiciário. Isso é importante. E aí, como é que eu vou memorizar isso, professor? Lembre aqui, de autoexecutoriedade. Se é auto, eu não preciso de alguém. É eu que vou fazer e pronto. Então, lembre que a administração autoexecuta, ela não precisa do judiciário. Então imagina o seguinte, ela precisa urgentemente embargar uma obra que vai cair. Ou precisa urgentemente apreender a carne estragada ali num restaurante. Ela vai lá pedir para o juiz dar uma liminar em 6 meses? Ou 1 ano, 2, quando acontece? Claro que não. Ela vai lá e vai pegar e aprender a mercadoria. Depois, se a empresa achar que tem algum abuso, ela que busca a justiça através, né, dos meios cabíveis. Mas a administração tem que atuar. Tá? E aí, como é que ela vai atuar? Com autoexecutoriedade. Tá? Então, para memorizar, autoexecutoriedade independe do poder judiciário. Tá? Questão da FEPESE agora. Todo ato tem autoexecutoriedade? Não. Aí que está a maldade dela. Não é todo ato que tem autoexecutoriedade. Vamos lá para o exemplo. Vocês têm um terreno aqui no centro de Chapecó e vocês resolvem serem os rebeldes e não fazerem a calçada com acessibilidade. O que vocês vão receber? Uma notificação. Aí vocês vão ter um prazo para adaptar. Vocês nem dão bola, pegam, rasga e joga fora. O que vai vir depois para vocês? Uma multa bem linda para pagar. Tá? Aí vai vir uma multa. Aquela multa é autoexecutoriedade, certo? Veio primeiro a notificação, depois veio a multa. Agora, a cobrança da multa. Vocês são mais rebeldes ainda. Vocês recebem aquela multa da prefeitura e fazem isso aqui. Rasgam ela e jogam no lixo. Tem mais alguma coisa para a prefeitura fazer contra vocês? Acabou. Acabou. Tá? A autoexecutoriedade dela esbarrou na multa. Agora, a cobrança da multa não tem autoexecutoriedade. Ela pode ir lá, olha só, veja bem, a prefeitura pode ir lá e dizer o seguinte, eu vou invadir tua casa, vou pegar tua televisão para pagar a tua multa. Pode fazer isso? Ou, por exemplo, a vigilância sanitária vai lá, prende a mercadoria e pega mercadorias boas já para garantir que aquela multa vai ser paga. Não, isso é abuso, não pode. Tá? Mas já fizeram muito isso na história do Brasil, tá? E já fizeram, inclusive, em tempos recentes. Por isso tem várias súmulas vinculantes sobre isso. Lembra uma que eu falei para vocês que não precisa garantir para poder recorrer? Esse é um exemplo. Né? Muitas prefeituras pegavam coisas para cobrar, né? Para que a pessoa pudesse recorrer. Então não pode. Agora vamos lá.
A cobrança da multa, como é que vai ser feita então? Via judicial. Aí a procuradoria do município entra com uma ação de cobrança. Então a cobrança da multa precisa do juiz. Fora isso, autoexecutoriedade. Então, qual a charadinha da FEPES? Todo ato tem autoexecutoriedade. Não, tem exceção. Tá? Ela vai perguntar a exceção, ela nem pergunta a exceção. Ela só quer saber se vocês sabem essa frase aqui, ó. Todo ou não. Tá? É não. Beleza? Então, quando é que eu vou ter autoexecutoriedade? Quando tem ali uma previsão legal para fazer aquilo e tem uma urgência. Então a prefeitura, né, precisa ali apreender uma mercadoria, precisa embargar uma obra. Ela vai ter autoexecutoriedade porque ela tem uma previsão legal e geralmente ela está numa situação de emergência. Tá? Beleza? Então vamos embora. Não coloquei ali, ó, nem todo, não está presente em todos, porque, por exemplo, a cobrança da multa precisa. Outro exemplo, a desapropriação do imóvel. Se não fechou o acordo administrativo, ela tem que buscar a justiça para desapropriar. Vamos lá. Próximo. Imperatividade. Foi o fiscal lá e disse o seguinte: fulano, faz a calçada. Aí o fiscal ele precisa ficar ouvindo assim aquela ladainha que vai vir do lado de lá. Ah, porque isso é injusto. Precisa ouvir isso? Não, ele simplesmente lasca fogo ali, ó, apaga. Ou faz e deu. Por quê? Porque, ó, nós temos imperatividade do ato. Nós temos um poder de império da administração pública. O rei, quando ele queria fazer alguma coisa, ele perguntava ou mandava? Isso aí vem do império, né, pessoal? Imperatividade, ó. Lembre do rei. O rei manda fazer e deu. Então, a administração pública é a mesma coisa. Ela vai impor, ó, unilateralmente a sua vontade. Ela não vai esperar a resposta, a manifestação. Ah, porque eu sou coitado que eu não vou poder fazer a calçada. Não quer saber. Tá no plano diretor, vai ter que fazer, vai ter que se adaptar. Tá? Porque nós temos aqui, né, impor unilateralmente uma vontade. Ou seja, eu não preciso ouvir a outra parte. Só que vejam bem, a mesma pergunta. Todo ato é de império? Vocês vão fazer um ato. Quando vocês, né, alguns aqui já mais rápido do que outros, né, porque alguns aqui já passaram na PM. Daqui um pouco a PM vai chamar para tomar posse. Quando chamar para tomar posse, vocês terão que levar as certidões negativas. Certo? Como é que vocês tiram uma certidão negativa? A maioria delas hoje é na internet. Certo? Eu entro lá no portal, tiro uma certidão negativa, da Justiça Eleitoral, uma certidão negativa de antecedentes criminais, uma certidão negativa de antecedentes civis, uma certidão das fazendas estadual, federal, tudo isso vão ter que precisar. Beleza. Para tirar essas certidões negativas, alguém impôs isso a vocês? Foi império para vocês ou foi vocês que entraram no site e tiraram? Entenderam? Então, o que é o ato de eu ir lá no site e tirar uma certidão negativa? É um ato enunciativo. Uma CND, ó, vou colocar aqui, ó. Uma CND é um ato enunciativo. Não tem império. Consegue ver que não tem império? Agora, a aplicação de uma multa tem império? Sim, paga fulano. Entenderam? Então, nem todo ato administrativo tem imperatividade. Certo? Porque existem exceções. Exemplo, um ato enunciativo, exemplo, lá tirar uma certidão negativa, ou, por exemplo, um ato negocial. Quando vocês foram abrir, alguém tem conta Banco Brasil na Caixa? Quando vocês foram abrir conta lá, alguém impôs isso a vocês? Não. Então, um ato negocial, por exemplo, não tem império. Certo? O padre foi lá pedir autorização para o uso da rua. Ele foi obrigado a ir lá pedir autorização? Foi ele que foi pedir, não foi? Lembra, né, do nosso exemplo? Então, tem império aí? Não. Tá? Então, nem todo ato tem império, só quando precisa. Tá? Beleza? Então, saibam disso aí que é importante. Ó. Então, nós temos aí atos negociais, atos enunciativos. Quiserem anotar para lembrar aqui, ó, do ato negocial, coloquem autorização. E bota a palavra aí, escreva aí o padre, né? Para vocês lembrar a autorização aí do padre. Isso aqui não tem império. Certo? Autorização de uso de bem público.
Aí nós temos mais dois atributos que nunca foram objeto de prova da FEPESE. Nós temos a tipicidade e a exigibilidade, ou também chamada de coercibilidade. O que é tipicidade? É aquilo que vocês vão estudar no direito penal. Né? Para cada situação hipotética tem, né, uma previsão de um tipo penal. Então a mesma coisa aqui, ó. Para cada ato previsto em lei, para cada situação prevista em lei, existe, né, um ato específico. Qual é o ato mais esperado por vocês que o governo do estado de Santa Catarina vai fazer, né, no início do ano que vem? A nomeação. A nomeação é o ato mais importante. Certo? Então vejam bem, ó, qual é a finalidade da nomeação? É tomar, então, é ingressar, né? É ter a investidura num cargo público. Então a nomeação tem uma finalidade. Então cada ato tem uma finalidade. Se eu preciso remover, se eu preciso transferir um servidor de um local para outro, qual é o ato que eu utilizo? Tá aqui, né? Quem já estudou comigo é remoção. E se eu preciso trocar só o cargo de uma penitenciária para outra, só o cargo? Redistribuição. Então, cada ato tem uma finalidade específica. Então, eu tenho o ato de nomeação, eu tenho o ato de posse, eu tenho o ato de exercício, eu tenho o ato de demissão, eu tenho o ato de exoneração, eu tenho vários atos diferentes. Tenho promoção, tenho readaptação, tenho reversão, cada ato tem uma finalidade. Tá? Então, cada ato tem uma finalidade, ou seja, cada ato tem uma tipicidade. Está presente em todos os atos. Tá? Preciso saber para a minha prova, é fraco, nunca caiu na prova do FEPESE. Terceiro, o último agora aqui dos nossos atributos é exigibilidade. O que é exigibilidade ou coercibilidade? É fazer cumprir. Como é que eu faço que o cidadão faça a calçada? Qual é uma maneira bem fácil de eu fazer ele fazer a calçada? Multa. Uma coercibilidade boa é aquela que dói no bolso, né? Então, ó, a aplicação de multa é uma grande coercibilidade. Outro exemplo de coercibilidade, eu posso usar a força policial. Eu preciso disso, vamos pensar, eu preciso aí remover pessoas que estão ocupando áreas irregulares. Né? Vai ter que usar o uso da força muitas vezes. Tá? E aí, o que é isso? Exigibilidade ou coercibilidade. Também não está presente em todo ato, porque nós já vimos que a cobrança da multa precisa de Poder Judiciário. Tá? Então, fechou os atributos do ato? É isso aqui, tá, pessoal? Então, o que nós precisamos ter muito cuidado em relação à prova da FEPESE, tá? É o seguinte, presunção de legitimidade. Todo ato se presume de acordo com a lei. Autoexecutoriedade é a própria administração executando, independentemente do Poder Judiciário, e isso não está presente em todos os atos. Imperatividade é o poder de império, o poder de impor alguma coisa sem a anuência da outra parte, ou seja, é uma imposição unilateral, ou seja, daqui para lá, certo? Impõe a vontade do Estado independentemente da outra parte, tá? Também não está presente em todo ato. Tipicidade, para cada finalidade que eu preciso, tem um ato específico, né? Exemplo, nomeação. E, por fim, como que o ato vai ser feito, né? Através de uma exigibilidade. Então, a exigibilidade ou coercibilidade é fazer cumprir a vontade. Então, através desse atributo aqui, é que a administração faz com que seja cumprida. É o uso da força, né? É o uso aí dos mecanismos para que as pessoas cumpram aquilo que é determinado. Senão, ninguém ia cumprir. Não ia adiantar ter os outros atributos se faltasse esse daqui, né? Tem que ter uma sanção para que as pessoas cumpram. Ok? Então a gente encerra esse bloco aqui. No próximo bloco nós vamos analisar os requisitos do ato. Qual a jogada da FEPESE aqui? Ela vai misturar agora os dois lados, tá?